Começa agora mais um Direto ao Ponto e hoje eu vou entrevistar o Matheus Slodkiewicz Mariano. Tudo bem, Matheus? Tudo bem, e você? Tudo jóia. O Matheus, ele é formado em letras, né? Ele estudou a área de humanas, mas há alguns meses ele deu uma guinada na profissão dele e ele está produzindo alimentos fermentados, né? Alimentos que têm esse processo de fermentação e que são muito saudáveis. E, por exemplo, como essas kombuchinhas aqui lindas que vocês estão vendo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Matheus, como é que você chegou nesse mundo dos alimentos fermentados? Bom, começou com uma doação que eu recebi do Scooby, né? Que é a levedura que faz a kombucha. Pega pra gente Vamos ver. lá. Ó. Essa aqui é a levedura que faz a kombucha. É uma comunidade, na verdade, né? Uma comunidade de bactérias e leveduras. Vocês, dá pra ver aqui, vocês têm tipo uma gosminha boiando. Isso é uma grande colônia de micro-organismos, né? Isso. Que são bactérias e leveduras. Isso. O pessoal chama de bolacha, de fungo, de cogumelo. As leveduras são do reino dos fungos, né? São Isso. seres unicelulares. E então você recebeu, isso chama Scooby. Scooby, né? É uma sigla em inglês e ela quer dizer isso, né? Uma comunidade probiótica de leveduras, né? Tem essa sigla. E aí eu comecei a fazer para nós, para casa, né? Assim. E aí veio a pergunta, será que dá pra gente vender? E aí eu comecei a aumentar a produção, porque com essa comunidade vai crescendo ao longo do tempo, né? Sim. E você pode separar elas. Você separa aquela como se fosse uma panquequinha. E ela vai crescendo embaixo, porque a atividade dela é sempre para baixo, por isso que ela boia um pouco. Tá. E aí você pode separar elas e ela vai se multiplicando. Muito legal. E aí, bem, mas o legal é que bom que você conseguiu fazer mais para poder vender, né? Eu sou uma das compradoras, eu já sou fã. E as kombuchas, elas estão muito em alta, né? Sim. Porque é um alimento super saudável. É um alimento vivo, né? Como ela tem essa colônia de bactérias e fungos saudáveis, ela é ótima para microbiota, né? Que antigamente a microbiota era chamada da flora intestinal, né? Exatamente. Ela equilibra super, então ela é até receitada por médicos para quem está com problema de intestino, gastrite, no sistema digestivo. Ela é excelente para quem está com gastrite. Incongestão, azia. A gente já teve relatos de pessoas que conseguiram na hora sanar esses problemas. Sim. Sim, eu estou sempre testando. Ontem mesmo eu fiz uns sabores novos que já estão aqui. Ó, eu vou falar uns sabores para vocês. O que eu mais compro, que eu sou mais fã, é de hibisco. Eu amo de hibisco. Esse aqui, ó, é o de morango. Esse aqui, essa kombucha maravilhosa aqui, ó, ela é que tem essa cor roxa, é a de pitaia, é deliciosa. É muito gostosa. É muito boa. É de pitaia com maracujá, erva cidreira e um pouquinho de gengibre. Olha só, também muito sabor. Figo, abacaxi com hortelã, lemon verbena, que chique. Lemon verbena é o nosso famoso limonete. Limonete. Limão com alfazema. Então você não para de criar, né, sabores? A gente tá sempre esperando o que aparece na época, né? E aí a gente faz uma coisa sazonal. Sim. E aí é sempre uma novidade pro pessoal, né? Porque a gente pode fazer várias misturas e cada uma vai ter um efeito diferente no nosso corpo. Sim. Por exemplo, essa aqui de pitaia, ela tem maracujá e tem erva cidreira, que costumam dar uma acalmada no corpo, né? A de limão com alfazema, ela vai fazer uma desintoxicação. Então, cada uma também acaba tendo o seu próprio efeito. Esse potinho tem qual quantidade? 200 ml. Eu acho uma coisa legal. O indicado também é tomar no máximo 150 ou 200 ml por dia. Isso pode variar. De pessoa para pessoa. Sim, a pessoa tem que sentir o que é mais adequado para ela, né? A gente já vendeu em garrafas de 300, que também saiu muito, e a gente tomava 300 tranquilamente. Eu só acho que é legal para quem nunca tomou, né? É legal você começar a tomar de pouquinho. Sim, para o seu organismo acostumar, porque é algo vivo e é algo que vai mexer mesmo com o equilíbrio do seu corpo, né? Então, para quem nunca tomou,
é legal começar a tomar de golinho em golinho, aí Sim. vai sentindo como o organismo reage, né? A gente recomenda exatamente isso, você começar aos poucos. E sentir. Que os nossos clientes agora já são todos bem conhecidos, Fica tomam enchendo a bastante. cara de kombucha. Tomam bastante. Eu tô tomando assim, é que eu gosto muito, eu tô tomando assim, quase uma por dia. Quase uma por dia. É uma quantidade legal. Me faz muito bem. E eu tava um tempo atrás, assim, com acidez e melhorou muito, né? Que é o que você fala, de equilibrar mesmo, né? E a kombucha, essas garrafinhas aqui, elas são pensadas também no sabor, né? Uma coisinha gostosa que a pessoa vai lá, tem o toque do lazer, né? Sim. Mas se você quer uma coisa realmente medicinal, o vinagre de kombucha, ele é perfeito. Ele é mais medicinal Ele é completo, ainda. digamos assim, porque ele já perdeu o açúcar, ele já perdeu um pouco da cafeína presente no chá verde. Ele fica pura saúde. Ele fica pura saúde. Tá. Ele, assim, completão. Legal. Então esse aqui é o vinagre de kombucha e aí você colocou ervas aqui para dar sabor. Isso, Quais ervas? Então a gente, nessa leva a gente colocou alecrim, manjericão e... Mais alguma aí. Coloquei mais alguma. Tá, a gente lembra daqui a pouco. Mas daí assim, ele absorve bem o sabor dessas ervas? Ele absorve. Mas o ideal é ele não absorver muito, ele absorver aos poucos e ir trabalhando. Porque as ervas, elas têm um óleo essencial. Sim. E a kombucha, ela não trabalha muito com óleos, né? Ela trabalha mais com açúcar. Então é legal que ela vai fazendo aos poucos e à medida que você vai usando, ela vai soltando. Sim. E como que é o processo de fazer? Resume um pouquinho pra gente. Bom, você tá com o Scooby, né? Que é tipo... esse aqui é o processo, né? A gente tem que fazer o chá, a gente vai fazer o chá, escolher a erva que a gente vai usar. A gente pode usar todas da família da Camellia sinensis, que é chá preto, chá verde, chá branco. E aí você tem os processos do meio, chá oolong, chá erpu, são os chás chineses todos, né? Tá. Vai ser tipo uma base. Vai ser a base. Esses são os mais tradicionais. Agora, a gente também tem os chás de infusão, que eles falam, né? Que aí a gente vai ter hibisco, erva mate, que é uma outra turma. Eles funcionam muito bem. A gente descobriu que dá certo, fica muito gostoso. Você vê, a de hibisco não veio da receita tradicional de kombucha, mas ela dá muito certo. Dá muito certo. Mas, por exemplo, quando é morango, o que é feito do morango? É um chá ou... Isso que eu queria saber, quando é fruta. Existem dois processos, né? Esse primeiro processo você faz o chá, adoça e coloca junto com o Scooby, né, que é a comunidade, e deixa fermentando por uma semana. Tá. Na segunda fermentação, aí tem um outro processo que é a segunda fermentação, que é quando você pode saborizar. Esse processo, ele não é aeróbico, ele é anaeróbico. Então você vai fechar as garrafas. Para não deixar entrar oxigênio. Para não deixar entrar oxigênio. E ele vai gerar um gás, ele vai carbonizar, vai ficar como um refrigerante. Tipo um refrigerantinho. E aí você pode saborizar com frutas, com ervas, com muitas coisas. O importante é você colocar açúcar suficiente para ele poder alimentar esse processo. Aí ele fica de 3 a 4 dias. Na verdade, eu costumo deixar mais. Tá. Então, basicamente, são esses dois passos. Esses dois passos. Base, que vai fermentar aberto, aerobicamente. Isso. Ou seja, em contato com o oxigênio. E um segundo passo, que daí você pode saborizar com frutas. E aí vai ser anaeróbico, fechado, sem contato com o oxigênio. Sim, até a gente usa esses paninhos aqui só para evitar de bichinho, mosquinha, porque elas seguem o cheiro, né? Então a gente deixa aqui. Aí você vê que as garrafas a gente tampa. Essa garrafa ela não é muito vedada, ela solta um pouquinho, o que tudo bem. Porque eu acho que os nossos clientes agora, eles querem fugir. Eles querem fugir daquilo que vai lembrar o refrigerante. Então, ela tem o gás, mas é bem pouquinho. No caso, eu particularmente, eu prefiro assim com menos gás também. Mas vai de gosto. Eu prefiro sem. Tem gente que prefere mais gaseificado, né? Sim. Aí vai de gosto. A gente acaba tendo os dois gostos, porque tem algumas que pelos próprios ingredientes elas vão reagir mais. Vão gerar muito mais. A de hibisco, ela gera muito. Essa de pitaia gera bastante por causa da combinação com o maracujá, o gengibre. Então,
Sim, muito legal. Esses potes aqui atrás também Então, são aqui tudo... são uma amostra pra gente ver a diferença. Aqui a gente tem de chá branco, aqui a gente tem de chá verde, o hibisco. Esse daqui é o tepache. O tepache, ele não é kombucha. Bom, outro assunto agora, tá? Falamos até agora de kombucha. Agora vamos entrar no tepache. Também é uma bebida fermentada, só que daí ela não tem a colônia de fungos e bactérias do bem. Aí ela é fermentada a partir do abacaxi. Isso, só abacaxi. Na verdade, esse tipo de... Vamos lá. Tem que tomar cuidado que ele tem uma tampinha. Tá. Então, o tepache, você pode ver, tem aqui, são as cascas do abacaxi e tem um pouquinho do miolo. Sim. A carne você pode usar para outra coisa, pode comer, fazer um suco. Então a gente usa isso aí, a gente põe cravo. Então só tem casca de abacaxi e miolo de abacaxi. Casca de abacaxi e miolo, açúcar mascavo, cravo, canela e a gente tem também anis estrelado. Essa é uma receita mexicana, né? Muito legal. Ela fica pronta em 3 dias, você só coloca esses ingredientes na água, deixa ali e ele já fica pronto. Já fermenta em 3 dias? Rapidinho. Que rápido. É rapidinho. E o legal é que ele não tem... Ele é diferente da kombucha porque ele não fica azedo nem adocicado. Ele fica com um amargo, como se fosse uma cerveja. Né? Ele é como uma cerveja. Tá, mas sem álcool. Ele pode gerar álcool se você deixar de 4 dias pra frente. Aí aquelas que já começam a se interessar. Na verdade, os mexicanos, eles deixam gerar álcool mesmo, é pra ser uma bebida alcoólica. A gente não faz porque a gente quer agregar mais pessoas, mas né? daí você para o processo fechando ele. Sim, fechou ele... Daí não tem mais contato com o oxigênio para essa... Ele vai começar a gerar uns outros ácidos, né? E esses ácidos vão consumir o álcool. Então vai ser um outro processo, ele vai perder. Então, para não ter álcool, vai deixar sempre em contato com o oxigênio, ou seja... Para não ter álcool, você vai fechar, na verdade. Ah, não, tá. Para não ter álcool, você vai fechar. Ok, se deixar em contato com o oxigênio, aí vai gerar o álcool. Tá, você vai tirar ele desse ambiente, né? Você vai engarrafar ou colocar numa jarra. Ele não vai mais ficar com abacaxi, nem com as especiarias. Você vai separar. E então essa tradição do tepache é mexicana. Mexicana. Muito legal. Kombucha é chinesa. A gente não entrou. Falado, é verdade. Poxa, não tinha... Eu vou falar um pouquinho. Vamos falar então, vamos voltar para kombucha, vamos falar da origem chinesa. Eu vou falar só um pouquinho porque é um assunto que na internet você encontra de tudo, todo tipo de informação. Mas enfim, tem 2 origens que a gente sabe do kombucha. Uma é de uma pessoa que vivia na corte do imperador chinês. Isso, na China, antiga dinastia Qin. E o que eles faziam? Eles queriam preservar o chá verde, então eles descobriram que se você deixar ele preservado na água, né, já em formato de chá, ele começa a gerar essa comunidade, esse Scooby, começa a formar essa panquequinha no topo do chá. Eles descobriram que com o tempo, se você deixasse ele fermentando no ambiente aeróbico, ele começava a vinagrar. E aí ele achou muito interessante esse sabor e ele resolveu fazer um presente para o imperador. Né? Isso na China antiga. Na China muito antiga, né? Dinastia Qin, que digamos assim, é o ápice das dinastias. A China estava no auge. Estava no auge cultural. Tá. Bom, porque lá o que acontecia? Quando você tinha uma coisa muito especial, um produto muito bom, você ia presentear o imperador, né? Para você ganhar fama. Deu certo, o imperador gostou muito e eles passaram a fazer em larga escala. Isso foi abandonado depois com o tempo, muita coisa mudou, né? Eles abandonaram. Bom, aí tem uma segunda origem, que também é na China, só que... Essa é uma versão. Essa é uma versão, né? Aí tem uma outra versão. É uma versão real, mas, digamos assim, eles não foram os únicos a descobrir esse processo. Tá. Porque teve um outro momento em que um monge num templo descobriu também esse processo da kombucha, de fermentação do chá verde, só que eles fermentavam com mel. Tá. E aí gerou um outro produto que eles chamam de Jun, Jun, e que também é uma kombucha, só que você, ao invés de alimentar ela com açúcar, né, ou com cana, você alimenta ela com mel. Chama Jun. Isso, e ele tem digamos assim, para eles tem um símbolo espiritual. É uma coisa que foi sagrada.
foi levado, até falam assim, foi levado para o Ocidente, mas eles desvirtuaram a bebida, né? Sim. Porque a real e a que tem o poder é aquela que tem lá no Tibete. Tá. Mas é a mesma. É a mesma. É a mesma. Mas interessante, né? Tanto de uma descoberta quanto de outra, uma na China, uma no Tibete. Isso. É o fato de que foi por acaso, né? Foi por acaso. A necessidade, né, trouxe esse descobrimento. Mas a gente também sabe que no Oriente, ultimamente o chá verde ficou em alta no Brasil, né, nos últimos anos. Sim. Mas ele é bem característico do Oriente, né? É. E ele realmente é característico do Oriente e ele é cultivado no Oriente há milênios, né? Ah, sim. Há milênios. Eles têm os campos já em que os agricultores eles já conhecem a época, eles já têm um sistema em que eles fazem o revezamento da terra. Eles já têm toda uma cultura baseada nisso. Eles têm um conhecimento, uma sabedoria, né, sobre o chá verde, né? E todos esses processos, porque você vê, a gente conhece o chá verde, o chá branco, o chá vermelho. Mas tem vários processos no meio, né? Porque tem o processo de fermentação, o processo de, claro. Não, e outra coisa desidratação. Também, eu fiz um curso breve sobre os chás com a Nath Muguet. Para quem é da agricultura orgânica, ela é bem famosa, que ela trabalha com agricultura sintrópica. Eu fiz um curso sobre chá com ela. E, na verdade, a gente fala chá verde, mas do chá verde tem algumas espécies que entram nessa denominação, Sim. né? Não é só uma única espécie, né? Você tem variações, né, da Camellia sinensis que entram nessa jogada. E você também tem os processos diferentes, porque você tem um processo de fermentação da folha, que vai fazer o chá. Tem alguns chás que não passam pelo processo de fermentação, eles só são desidratados, como o chá branco. Sim. O chá verde, o chá preto, ele já é a fermentação do chá verde. Tem vários processos. E tem os que estão no meio do caminho, né? Que é o chá oolong, o chá erpo, que não é muito comum para nós. Legal. É um chá mais difícil de encontrar. Mais raro, né? Mais raro. E são os que têm uns aromas, uns sabores mais interessantes. Muito legal. E eles também são ótimos para fazer kombucha. Sim. Matheus, quando, né, na China antiga, no Tibete antigo, eles estavam armazenando o chá, não eram as folhas secas, era já o líquido, né, o chá feito já. Era o chá feito já, né? Porque o processo de fermentação das folhas, ele já tinha uma cultura própria, ele já tinha um modo de ser feito. Tá. Né? Aí eles armazenavam o líquido em barris. Isso. E em certos barris começou a acontecer essa fermentação. Eles fizeram um teste, né? Dentro do templo, eles fizeram esse teste e fizeram a alimentação com açúcar, né? E assim, de todos os alimentos fermentados, um dos grandes características positivas é a facilidade de armazenamento, né? Sim. Porque isso, né, pensa, a geladeira é uma invenção muito nova. Com certeza. Milênios e milênios, o ser humano viveu sem geladeira. Então a conservação, ela vinha por 3 principais caminhos. Ou você salgava os alimentos, porque a hora que você salga, você não deixa ele estragar, né? Como é, por exemplo, uma carne de sol, uma carne salgada. Ou você adoça muito o alimento, sim, porque o doce também não deixa estragar. Ou você fermenta, né? Então aí você não precisa de geladeira. Não. Que isso era fundamental no mundo antigo, sem eletricidade. Exatamente. Sem geladeira, a fermentação era a geladeira da época. A fermentação era a geladeira da época. E é muito importante hoje na nossa alimentação isso. A gente perdeu um pouco desse conhecimento, né? Mas a gente já sabe que a fermentação ela é essencial para nossa flora intestinal. E a gente não entende ainda, né? Parece que a ciência está voltando, né, a essas raízes. A gente ainda não percebe o quanto isso é importante. É muito benéfico. Para citar, eu já citei algumas vezes aqui no Direto ao Ponto, tem um jornalista que é especializado em alimentação, o Michael Pollan, bem famoso nos Estados Unidos. Ele tem diversos livros sobre o tema da alimentação. Ele pesquisou muito esse tema. E nas pesquisas dele, ele sempre encontrou esse mandamento. Coloque no seu cardápio alimentos fermentados, que eles vão te trazer muita saúde. Então esse é um dos mandamentos de quem quer ter alimentação saudável. Inclua lá alguns itens de alimentos fermentados. Sim. Tem até um ponto interessante. Na medicina tradicional chinesa,
o intestino, ele é um órgão muito importante, até digamos assim, o principal, o cérebro. É o segundo cérebro. É o segundo cérebro. E a kombucha, né, os fermentados, eles trabalham diretamente no intestino. No bem-estar do intestino. Então você vê que já, desde antigamente, eles já começaram a ver essa importância dos fermentados, dos probióticos. Cuide bem da sua flora intestinal, dos bichinhos que vivem aí no seu sistema digestivo, que você vai ficar bem de saúde. Vai, com certeza. E você não vai ficar só bem de saúde, como ele vai atuar no seu sentimento, na sua emoção, claro. ele dá uma energia, dá uma vitalidade. Inclusive tem um outro dado que eu acho interessantíssimo, também está nos livros do Michael Pollan, 10% do seu peso ele é representado por bactérias, por bichinhos que não são você. Então, por exemplo, eu peso 65 quilos. 6,5 kg da minha massa são de bichinhos que moram no meu corpo. Que legal. Isso é pra todo mundo, tá? Você faz as contas aí. Então a gente, né, aqui, esse organismo, é uma grande simbiose. Nunca diga que você está sozinho. Você nunca está sozinho. Você está cheio de bichinhos que habitam aí. E óbvio, tem os bichinhos que fazem mal, que é quando você está com alguma micose, alguma doença. Mas se os bichinhos que habitam aí são do bem, né, como os que tem na kombucha, tá tudo ótimo e vai fazer bem para sua saúde. E se você fortifica os seus bichinhos, né, você não vai ter problema com outros. Sim. Matheus, a gente já contou que a kombucha veio da China milenar ou do Tibete milenar, mas como que a kombucha ficou famosa? Como que ela voltou a ficar em alta? Bom, a gente sabe que foi na década de 50 que começou a ficar muito famoso esse movimento, né, de trazer muitas coisas do Oriente para o Ocidente, e ficou muito famoso nos Estados Unidos, né, na época de 50, 60. Tinha que ser, né? Explodiu, ficou muito famoso nos Estados Unidos, foi pra Europa e agora no Brasil tá ficando... agora tá ficando um pouco mais famoso. Nos Estados Unidos, né? Porque é o país que exporta moda. Sim, né? E na verdade é o país que tem mais contato com os estudos e a história da China antiga também. Estados Unidos e Inglaterra, eles são os países que mais têm sinólogos, né? Sim. Então... Sinólogos, vamos fazer parênteses, estudiosos que estudam a China. Exatamente. Então, alguma hora ou outra isso ia surgir, porque muito conhecimento foi trazido da China para o Ocidente. Costumes, né? Costumes, e principalmente por causa, né, desses historiadores, desses estudiosos americanos e ingleses que foram para lá estudar. Sim. Né? Bem, até eu faço uma correlação, eu como também sou professora de yoga, e yoga é uma tradição que veio do Oriente, né, veio da Índia. Realmente existiu uma grande leva de conhecimento do Oriente que veio para o Ocidente nos anos 50 e nos anos 60. A yoga também aconteceu isso. Ela começou a chegar no Ocidente, os primeiros mestres yogis começaram a chegar na década de 30, mas eram poucos. Aí veio uma leva grande na década de 50 e 60. E aí começa a fazer essa conexão, né, do Oriente com o Ocidente. E essa troca, que é tão linda, né, de conhecimentos, né? E você teve aquele movimento Flower Power, né? Que é o movimento bicho grilo, em outras palavras. Bem hippie, né? E trouxe muito dessa cultura indiana, você vê. Foi a época em que começou a ficar muito famoso usar em músicas a cítara, né? Trouxeram muitos músicos... próprios Beatles, exatamente. Os Beatles, eles... o George Harrison, principalmente... Ele teve uma época, ele teve um guru indiano e ele introduziu a cítara nos álbuns. Exatamente. Que são maravilhosos, essas músicas com cítara. E foi graças a eles que o Ravi Shankar ficou muito famoso no Ocidente, né? E entre outros artistas que trabalham com a cítara e outros instrumentos indianos, né? Sim. Essa época explodiu. E os chineses também entraram, né? Principalmente essa parte de comida que da China é muito rica, né? É muito rica, e principalmente dos alimentos fermentados, né? Porque eles têm a clara noção de que isso é valiosíssimo para a saúde humana, né? Os chineses, eles têm uma relação com a comida muito diferente que a gente tem aqui no Ocidente. Porque eles sabem o que cada coisa no prato deles vai fazer de bem para o corpo deles. Eles sempre fazem pratos que misturam
os 5 sabores, né? As 5 energias que vão fazer bem para você. Então eles trabalham muito com amargo também, com azedo, que já não é muito valorizado aqui no não é muito Ocidente, valorizado né? aqui. Então ele já tem uma pegada medicinal. Matheus, eu queria agradecer muito sua presença no Direto ao Ponto. Eu tô conhecendo o Matheus pessoalmente hoje, mas eu sou fã dos produtos dele há muito tempo já, porque eu sou a frequentadora, né, da Feirinha Orgânica, e a Silvia e o Carlos, eles expõem lá, né? Então, fiquei feliz de te conhecer pessoalmente. Eu fiquei muito feliz, é um prazer poder compartilhar meu trabalho com vocês. Sim, fiquei feliz de a gente também falar um pouquinho para o meu público sobre esse conhecimento tão especial. Eu gosto bastante de ir no Direto ao Ponto, de falar sobre o tema de saúde, de incentivar as pessoas a cuidarem da própria saúde, de valorizarem, né, alimentos naturais, alimentos feitos com muito amor. E, então, eu queria agradecer muito Obrigado. essa troca aqui. Obrigada, meu querido. Obrigado.